Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Estamos aqui no primeiro encontro desta parte do nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, que volta a ser a prova discursiva. A gente está então num momento especial. Creio que se você está aqui, uma primeira etapa já foi vencida. A prova foi difícil, como sempre se espera, não foi uma prova fácil. Parabéns se você logrou passá-la. Agora temos uma segunda etapa na qual teremos que enfrentar alguns questionamentos a respeito do direito constitucional, dentre outras matérias, obviamente, que são importantes, mas o meu campo, claro, é o direito constitucional. A gente vai ficar nele, direito constitucional. São 4 encontros, né, de direito constitucional para a gente analisar esta parte da prova discursiva. Agora, o edital é o mesmo, então a gente tem que analisar de maneira crítica aqueles pontos cuja chance de cobrança é maior. Eu trouxe algumas questões para resolver. Agora é problematização, né? A gente vai discutir, vamos, enfim, consolidar alguns pontos estratégicos lá da primeira etapa. Tá bom? Então é isso aí. Não há muito o que falar, a dinâmica é a de sempre. Vamos usar quadro, coisa e tal, e vamos nos concentrar certos de que tudo dará certo. Então, em primeiro lugar, eu queria trabalhar com vocês uma questão que foi cobrada na prova de delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Vejam só, é uma questão, enfim, com a sua relativa facilidade, né? E é um tema que é do cotidiano do delegado, por isso a importância de analisarmos esta que diz: a Lei 9296, de 24 de julho de 96, que regulamentou o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, estabeleceu os critérios relativos à interceptação telefônica, dispondo sobre sua permissão e vedação quando utilizada como prova de investigação criminal. Assim sendo, de que forma e em que circunstâncias são ou não permitidas provas obtidas por este meio. Então, a questão, ela trabalha, claro, tanto com a perspectiva legal quanto com a perspectiva constitucional. Eu creio que uma resposta adequada, e de fato o gabarito acabou confirmando isso, seria partir do texto constitucional e ir para a lei, citando eventualmente um ou outro aspecto jurisprudencial relevante. O artigo 5º, inciso 12, como todo mundo sabe, fala que é assegurado o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas. Correspondência, tranquilo, a cartinha mandada, a cartinha recebida é protegida em razão de um desdobramento da intimidade. As comunicações telegráficas também não há segredo nenhum, né? Difícil hoje achar um telegrama, alguém que manda um telegrama, mas ainda assim estão lá previstos, né, os sigilos de correspondência e também de comunicações telegráficas. Dados, quais dados? Bancários, fiscais, telefônicos, RG, CPF, endereço, carteira de vacinação, enfim, todos os dados pessoais de alguém são protegidos. É claro que assume um destaque maior para a prova os dados bancários, fiscais e telefônicos, os 3 primeiros que eu mencionei. A minha movimentação financeira interessa apenas a mim. A movimentação fiscal de alguém, a declaração de imposto de renda de alguém, é só desse alguém. E os dados telefônicos também. Atenção, contudo, com os dados telefônicos, né? Quando falamos de dados telefônicos, estamos nos referindo aos números discados, às chamadas recebidas, ao tempo das durações, aos torpedinhos, para quem foram eles enviados. Então, esses são os dados telefônicos. Esses são os dados telefônicos, que não podem ser confundidos em hipótese alguma com as comunicações telefônicas que acabam estando aí no epicentro desta questão. A conversa, ela também é protegida. Ela também é protegida. Há exceção? A gente já chega nela. Apenas no que toca aos dados bancários, fiscais e telefônicos, lembrem-se que, não há dúvida, o Poder Judiciário pode quebrá-las. Agora, também a CPI pode. A Comissão Parlamentar de Inquérito, isso é uma pergunta que vira e mexe cai, ela pode sim violar o sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos dos investigados. Pode violar diretamente, não solicitando ao judiciário, porque se solicitou ao judiciário, até eu posso solicitar para o judiciário e ele vai decidir.
Obviamente. Agora, eu estou dizendo a CPI diretamente vai lá, manda um ofício para Vivo, para Oi, para TIM, sei lá para quem. Gostaria de ter acesso às informações telefônicas, blá, 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 blá. Aí a operadora de telefone tem que enviar, tá bom? Também há alguns pormenores jurisprudenciais, mas já já a gente faz o fechamento. Vamos nos concentrar na questão. A conversa telefônica, a comunicação telefônica, ela é protegida, sim, porque é um desdobramento da, mais uma vez, intimidade. Contudo, o dispositivo constitucional estabelece alguns requisitos constitucionalmente contemplados, desde logo, para fins de exceção desse sigilo, ou realização do grampo, ou da interceptação telefônica. Então vejam só, no que toca ao grampo, ou talvez o nome mais técnico, né? Interceptação, há requisitos constitucionais, que são de todos conhecidos, vamos passar rápidos por eles. Os requisitos constitucionais são dois, né? Ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então a gente tem aí a vocação penal, né, dessa interceptação telefônica, de modo que seria um despautério a interceptação no contexto de uma vara de família, né? Eu tô brigado com a esposa, quero grampear. Não dá, obviamente não. Agora, a Constituição permitiu que uma lei regulamentasse, e essa lei foi criada, né? A lei, no caso, é a Lei 9296 de 1996, que é a lei mencionada aí no seu questionamento. Esta lei, que vai regular, dentre outras, né, comunicações, também as comunicações telemáticas, estabeleceu, no que diz respeito às comunicações telefônicas, alguns requisitos. Veja, o crime ele deve ser punido com pena de reclusão. Se for um crime punido com pena de detenção, esqueça, não dá. Tem que ser então um crime mais grave, e a pena aqui é um indicativo disso. Também não pode haver outro meio de produção de prova. Claro que não pode haver outro meio de produção de provas. A gente está trabalhando com sigilo, né, com uma intimidade, então a ideia é preservá-la ao máximo. A gente tem que se esforçar ao máximo para garantir os direitos e deveres individuais e coletivos. E também estabeleceu a lei um prazo de duração de 15 dias. Um prazo de duração de 15 dias. É verdade que há um recurso especial, 1316907, dizendo, por exemplo, que pode ser prorrogado, tá? Vejam, estes são os requisitos para a realização do grampo. E a partir daí você conseguiria seguramente responder o questionamento, né, indo direto a ele. Assim sendo, de que forma e em que circunstâncias são ou não permitidas provas obtidas por esses meios? Então se poderia discorrer sobre os requisitos constitucionais, a determinação judicial para fins de investigação criminal, instrução processual penal, destacando desde logo que, segundo a própria lógica constitucional, em questões cíveis não seria cabível. Também poderia falar, olha, o crime tem que ser punido com reclusão e não com detenção. Veja, a questão ela quis dizer, né, ela quis que você explicasse que circunstâncias são ou não permitidas. Então é interessante você sempre fazer o contraponto. Reclusão pode, detenção não. Tá? Tem que haver aí outro meio, não pode haver outro meio de produção de provas. Se tiver, a gente tem que se valer dele. Pronto. A duração de 15 dias prorrogável, e você poderia concluir afirmando que, se porventura a interceptação foi feita de maneira desapegada destes requisitos que vimos, a prova seria ilícita, isso seria, portanto, inviável sua utilização no processo, qualquer outra prova encontrada em decorrência dessa interceptação seria nula em razão do fruto da árvore envenenada, aquela teoria que, obviamente, você conhece. Então, atenção, tá? Veja, nesse contexto, e aqui a gente vai um passo além, uma casuística
interessante do Supremo Tribunal Federal para analisar, uma casuística em torno do artigo 5º, inciso 12, que estabelece estes sigilos mencionados, tá? Possível que na primeira fase alguns eu tenha passado para vocês, vamos lembrar e eventualmente complementar. Olha, anote aí, não viola o artigo 5º, inciso 12, o fato de policiais, após prisão, verificarem o registro das últimas ligações. O HC é o 91867. Então o policial, numa abordagem, parou um sujeito, me dá aqui seu telefone, deixa eu ver para quem você ligou. Isso viola o artigo 5º 12? Não, não viola. A autoridade pode, nessa circunstância, verificar. Porque ali ela não está verificando o teor da conversa. É impossível verificar, obviamente, o teor da conversa. Mas está vendo se ligou para algum número suspeito, dá uma ligada, enfim, vai criando ali elementos de conexão que permitem reprimir de maneira satisfatória a prática criminosa. Tá? Tem uma interessante também, que está no olho assim do furacão, né? Porque o legislativo, o executivo, hoje eles estão sofrendo aí uma crise, é um caos. Olha, anote, o Conselho de Ética no Legislativo pode ter acesso às conversas telefônicas obtidas mediante interceptação telefônica. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, no inquérito 2725, autorizou uma interceptação telefônica. Fizeram. A interceptação pegou a conversa de um parlamentar, deputado federal, se não me falha a memória. Na casa, Câmara e Senado, existe um conselho de ética que analisa justamente a ética do parlamentar, se está de acordo ou não com o que se espera dele. O conselho de ética falou para o Supremo, Supremo, manda para mim esse negócio aí que eu quero dar uma olhada. O Supremo mandou. Tentaram impedir, dizendo, não, mas espera lá, é só para fins de investigação criminal, instrução processual penal, blá, 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 blá. Mas considerando o espírito aí do conselho, considerando particularidades outras, como uma intimidade mitigada do parlamentar, sim, porque pessoas públicas têm uma intimidade talvez um pouquinho menor, o Supremo mandou, tá lá nesse inquérito que eu te sugeri, aí, o 2725, tá? Também não custa, e essa é uma talvez mais próxima do nosso dia a dia, lembrar que é proibida a interceptação telefônica entre advogado e cliente, a não ser que o advogado esteja participando da prática criminosa e de que haja fortes indicativos disso e que, enfim, estejam preenchidos ali os requisitos da Lei 9296 de 1996, tá? Essa é uma clássica, anote, a Receita Federal não pode quebrar o sigilo de dados. Não pode. A Receita Federal vai lá e quebra meu sigilo de bancário. Não, Deus que me livre e guarde. Recurso extraordinário 389808. Anote. Esse que é bem importante, tá? Vamos ver aqui se tem alguns outros apontamentos, tá? Olha, essa é interessante, né? E vamos tentar conectá-la com outros aspectos penais. A gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o consentimento do outro não é considerada prova ilícita, tá? Tem recurso extraordinário aí do Supremo Tribunal Federal assim falando. É claro que quando se fala em gravação de maneira desautorizada pelo outro, não há dúvidas de que a gente poderia usar isso num plano cível, né, como uma indenização. Por exemplo, a operadora de telefone me liga oferecendo lá um plano maravilhoso, eu gravo, e aí depois utilizo essa prova em juízo para forçar o adimplemento daquela oferta. Não há problema, o Supremo Tribunal Federal disse já que aí essa gravação é plenamente possível, tá bom? Show de bola! Agora, finalmente, essa me parece ser muito importante. Eu vou ler para você. Se descobrirem um crime punível com detenção na escuta telefônica autorizada, esta prova pode ser utilizada. Tá? Então, de repente, eu estou investigando um crime sujeito a pena de reclusão e aí acabo pescando ali naquela interceptação a prova de um outro crime que é punido com detenção. A prova dá para ser usada? Dá. Perceba, se eu estivesse focando-me exclusivamente na investigação daquele crime, eu não poderia usar a interceptação telefônica. Não poderia. Não poderia por quê? Porque ela volta-se apenas para crime sujeito a pena de reclusão. Concorda comigo? Isso é muito sério. Agora, ali, naquela circunstância, sim, eu poderia. Naquela circunstância, eu poderia. Veja que coisa interessante, isso daqui se cai na prova, vai fazer um estraguinho assim, é um julgamento aí de 2010, vale a pena você estar atento a ele.
tá? Depois, mais uma questão. Prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Uma proposta de emenda constitucional, sujeita à apreciação do Congresso, proíbe a invocação de direito que havia sido adquirido por delegados de polícia do Distrito Federal anteriormente à deflagração do processo legislativo. À luz do caso concreto, responda. A. É admissível a alegação de direito adquirido em face de normas constitucionais derivadas? Esse é um ponto muito interessante. E foi uma questão, assim, na minha opinião, um pouco ousada, né? Dado um não, enfim, total entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal após a Constituição de 88. Antes até tem julgamento, após o Supremo não teve que se meter com esse negócio. Tudo gravita em torno do artigo 5º, inciso 36. O 5º inciso 36 fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, ou melhor, o ato jurídico perfeito, e também a coisa julgada. Este artigo 5º, inciso 36, é chamado aí por muitos doutrinadores como o princípio da irretroatividade das leis. Irretroatividade das leis. Agora, o melhor teria sido, eu sempre digo isso, o dispositivo ter dito que a lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nesse contexto, a gente teria ali a redação mais compatível com a norma que se extrai, né? Desse 5º inciso 36, o que a gente quer compreender é que a lei pode ser mudada. Beleza, valeu, eu posso mudar a lei. Mas a modificação vale dali em diante, nunca volta, salvo o artigo 5º, inciso 40, que excepciona a coisa julgada na questão da retroatividade da lei mais benéfica para o réu. Todo mundo sabe disso, para a prova do delegado, obviamente, isso é um pressuposto. O que é o direito adquirido? O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio jurídico de alguém. Eu, por exemplo, preenchi os pressupostos de uma aposentadoria, ou de algum outro direito contemplado em lei. Se tais pressupostos foram modificados, olha, não vale para mim, vale dali em diante, porque para mim o direito já havia sido adquirido. Obviamente, você sabe, a Constituição, ela protege o direito adquirido, não a expectativa de direito. Eu estou quase lá, mas ainda não conquistei o direito, muda a lei, mudando os critérios para exercício daquele direito, para exercício ou mesmo aquisição daquele direito. Olha, daí não dá, né? Para mim, não há o que fazer, porque eu não tinha ainda o direito adquirido, eu tinha apenas a expectativa de direito que não é protegida. Depois, o ato jurídico perfeito, aquele praticado conforme as formalidades do seu tempo, está consolidado. O prazo da apelação, vamos trabalhar com ele. No âmbito civil, né, é 15 dias. Você apela no 13º dia. Valeu, é tempestiva a apelação. Depois do recebimento dela, vem uma lei mudando de 15 para 10. Alguém poderia argumentar que a sua apelação é intempestiva? Claro que não. O ato jurídico foi perfeito conforme as realidades lá do momento em que praticado. E a coisa julgada, claro, se eu conseguir uma declaração judicial definitiva reconhecendo para mim um determinado direito, mais tarde em sendo alterada a lei que definiu este direito para fins de excluir, vai dali para frente, não para mim, porque para mim já havia incidido a proteção da coisa julgada, a cristalização dela. Agora, é claro, mais uma vez, né, que há aqui o artigo 5º, inciso 40, que fala, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Você está mais do que cansado de ouvir essa história, sabe que se uma lei não considera mais uma conduta X como crime, ou seja, destipifica tal conduta como crime, essa lei retroage para libertar aqueles que ainda estão presos. E outras variáveis mais aí, né? Bacana então. Só que, vejam, não há dúvidas quanto à irretroatividade das leis. A questão é, e a emenda constitucional?
E a emenda constitucional? Ou até antes dela, e a Constituição? Eu quero que você, para começar a responder a questão A, é admissível a alegação de direitos adquiridos em face de normas constitucionais derivadas. Veja, a gente está falando aqui em face de emenda constitucional. Eu quero que você me responda antes, até como preliminar. É admissível a alegação de direito adquirido em face de norma constitucional originária? Ou seja, existe direito adquirido frente à nova Constituição? Seguramente não. E esse é um ponto importante, porque a gente tem considerações aí de poder constituinte originário no edital. O poder constituinte originário, ele é inicial, a gente sabe disso, ele inaugura uma nova ordem jurídica, uma nova Constituição. Ele é autônomo, de modo que a ele é dado o direito de decidir sobre qual forma de organização estatal, quais direitos reconhecerá para a sociedade. Ele é ilimitado juridicamente, e aí há aquelas discussões a respeito da proibição de retrocesso, se pode ou não. A teoria diz que não pode, via de regra, retroceder para retirar da gente conquistas sociais, mas é teoria, né? É teoria, na prática eu gostaria, não é que gostaria, mas eu ficaria curioso. Se viesse hoje uma Constituição, 2015, ninguém pode ter mais do que 2 propriedades. Ah, Antônio, aí eu ia para o judiciário. Artigo 2º. Questões como essa não podem ser levadas para o judiciário. É uma loucura, né, essa proibição de retrocesso. Na teoria é uma maravilha, mas na prática a teoria às vezes é outra. Que seja. Apenas por estas características, a gente já pode falar que, poxa, o direito constitucional, ele pressupõe aí um poder constituinte originário, né? E há, de fato, consolidado na doutrina de que não há direito adquirido frente à nova Constituição. Claro, tem toda essa discussão relacionada à proibição de retrocesso, mas aqui as questões costumam não se conversar. E você pode seguramente, fazendo aí um adendo à letra A, dizer não há direito adquirido em face de norma constitucional originária. Então vamos pensar assim, você tem lá critérios para aposentadoria definidos no texto constitucional, concorda comigo? E aí dá para harmonizar bem essa proibição de retrocesso com esse negócio aqui. Tem os critérios de aposentadoria, você ainda não os cumpriu, mas está muito próximo de cumpri-los, de acordo com essa Constituição vigente. Só que aí vem uma Constituição e muda o critério, agravando-os, dizendo, olha, não são mais 30 anos, são 40. Você fala, direito adquirido. Não, obviamente não. Mudou a Constituição. Você não poderá invocar uma proteção da Constituição antiga diante dessa nova. Isso é plenamente concebido na doutrina como um todo, em razão daquelas características do poder constituinte originário que eu já te disse. Então, anota aí um adendo. Não há direito adquirido em frente ou face, né, à Constituição nova, ou em face de normas constitucionais originárias. Mas aí quer saber de emenda. Vamos lá. Hoje muda por emenda o critério de aposentadoria. Tem direito adquirido? Olha que interessante, né? Vem lá uma emenda e agrava. Tem direito adquirido? Aquele cara que, por exemplo, completou os requisitos, mas ainda não formalizou. Ele vai ter que se sujeitar às dinâmicas da emenda? Ou vai poder aposentar-se conforme os critérios anteriores? Olha, apesar do Supremo Tribunal Federal não ter discutido isso ainda, no contexto pós-88, antes ele já discutiu. E dada a decisão dele, a doutrina acabou assimilando de maneira praticamente unânime, que sim, é admissível a alegação de direito adquirido em face de norma constitucional derivada. Então, quer dizer, se hoje vem uma emenda mudando critérios de um direito que lhe pertence, esqueça, para você isso não se aplicará. Se você já tem o direito, para você isso aí não se aplicará, tá? Então, sim, há ou é admissível a alegação de direito adquirido em face de normas constitucionais derivadas. Tá?
tá bom? Show de bola, pessoal. É bem importante essa nossa conversa aí. Se você quiser dar uma olhada no recurso extraordinário 94414 de São Paulo, ele é de 85, ele é anterior à Constituição, mas ele dá fundamentos belíssimos para responder esta alternativa, que já está respondida. Depois, é possível que a referida proposta de emenda à Constituição da República seja objeto de controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário? Mas sem dúvida, o controle de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF, ADO e o próprio controle difuso, né? Qualquer um, utilizando-se sempre do mecanismo adequado, poderia impugnar tal emenda justamente em razão de ser oponível ali o direito adquirido. E veja como uma questão puxa a outra. Olha, elas estão concatenadas. Veja, não me pareceria fazer muito sentido a resposta A ser não e a resposta B ser sim. Tipo, não pode invocar direito adquirido em face da norma constitucional derivada. Então por que você vai controlar a constitucionalidade daquilo? Com base no quê? Então perceba que a questão às vezes ela conversa com a gente, ela passa indicativos para a gente de uma resposta esperada. Tá, Antônio, é possível que a referida proposta de emenda seja objeto de controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário? Sim, mas tem que lembrar, né, que o controle está dividido em várias vertentes e aqui você poderia falar. Qualquer um poderia, no controle difuso, suscitar a inconstitucionalidade daquela emenda à Constituição. Também os legitimados para a propositura da DI poderiam apresentar uma, eis que emenda é ato normativo federal, em sendo vigente posterior a 88 e ato primário, que não haveria nenhum problema em uma ação direta de inconstitucionalidade ser manejada pelos que têm competência para tanto, tá? Então vejam como conhecimentos, as discussões que a gente teve lá na primeira fase, elas voltam agora de maneira mais crítica, mas a base está plantada e como você passou na primeira, você vai passar na segunda também. Eu tenho plena convicção quanto a isso, tá? É isso aí. Na próxima aula, a gente vai falar sobre algumas outras questões importantes que nos aguardam, tá? Mas isso fica para a próxima aula. Esta foi a primeira, haverá mais 3 ainda pela frente. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado, um grande abraço, tudo de bom. Não esqueça, abaixo da tua tela aí tem o curtir e o não curtir a aula. É muito importante que, como sempre, você dê pra gente seus feedbacks, porque estamos aqui para ouvi-lo, para ouvi-la, para servi-lo, para servi-la, para torná-lo, para torná-la delegada da Polícia Civil do Distrito Federal. Um grande abraço, até a próxima aula.